Fala pessoal, tudo bem? Rafael Santo, do Mercado Educação, para mais uma entrevista com personalidades do mercado educacional. Hoje com a Gabi, a Gabriela Cardoso, diretora comercial e de sucesso do cliente na plataforma A Mais. Tudo bem, Gabi? Oi, tudo bem? Legal. Gabi, a ideia é que a gente fale sobre soluções integradas e otimização de gestão escolar, mas antes a gente tem aqui de praxe um check-in e a gente quer saber quem que é a Gabriela Cardoso, qual é a experiência da Gabriela Cardoso com educação. Perfeito. Bom, não tem como a gente se apresentar sem falar da Gabriela 360 graus, né? Eu sou mãe de uma menina de 6 anos, portanto, a parte empática com a educação acontece na minha vida como mãe. Como profissional, eu tenho mais de 20 anos de relacionamento, né? Com experiência na área de relacionamento, sucesso do cliente, área comercial e na educação. Eu tenho aí, é muito engraçado que minha filha tem 6 anos e é o tempo que eu tenho de experiência de educação, porque foi assim que eu entrei, fazendo entrevista, conhecendo escolas, falando da minha experiência, foi assim que eu entrei no mercado de educação. Legal. Gabi, então vou puxar aqui o primeiro papo. Ele tem tudo a ver com esse momento que a gente está chegando agora, no pós-pandemia, porque a gente já sabia o seguinte: a gente já sabia que as escolas já vinham se digitalizando, mas isso foi muito acelerado nos últimos 2 anos. E essa aceleração não veio só na forma de ensinar, isso a gente sabe que mudou bastante, mas ela também veio na forma de gerir as escolas, de fazer gestão de instituições de educação. E aí, a minha primeira pergunta é: quais são essas mudanças e como a escola teve que se comportar, teve que se adaptar frente a essas mudanças? Quais foram as principais, na sua visão? Na verdade, quando a gente fala de tecnologia, nada mais a gente está falando de pessoas com a tecnologia, né? Então, a primeira foi todo mundo aprendeu que sabe e conhece de tecnologia. Alguns com uma facilidade maior e outros se reinventaram, né? Em alguns momentos, a gente encontrou professores de infantil com verdadeiros cenários, fazendo ali todo para envolver, né, as crianças. Então, a primeira mudança importante foi essa questão de ter aula online. Foi a primeira mudança imediata, todo mundo tratando aqui daquela aula. Algumas escolas, algumas instituições, né, começaram já de cara com esse formato e outras ainda naquela expectativa de vai retornar o presencial, não vai ser tão longo, ainda demoraram um pouco mais. E, assim, não, eu que trabalhei na pandemia atendendo essas escolas, mais do que nunca, o começo do atendimento é muito para a pessoa, né? De vamos, a gente vai junto com consultoria escolar que a gente tem, era muito empoderar aquela pessoa e mostrar o caminho. É quase que uma receita de bolo, né? É o primeiro ponto. Todo mundo tem que acreditar. É muito, assim, até assim, engraçado falar, porque tinha horas que eu falava para o diretor: você pode não estar acreditando em você, mas eu acredito. E aí, depois de, né, de ter implementado, de estar com plataforma de aprendizagem, todo esse formato, a gente falava, eu falei, olha, eu falei que acreditava em você. Então, de fato, teve um período grande desse diretor empoderar o time dele, dependendo do nível de tecnologia naquela instituição, isso facilitou. Tiveram escolas que nem aplicativo de comunicação, eram agendas físicas, e aí surgiu aqueles inúmeros grupos de WhatsApp tentando ter um alinhamento, e na verdade o grupo de WhatsApp era quase que um movimento contra, porque no grupo de WhatsApp todo mundo fala ao mesmo tempo, a escola coloca. Aí daqui a pouco a escola tinha colocado um formato de grupo de para todo mundo falar. Daqui a pouco ela criava um de lista de transmissão para ninguém falar. E aí a família não ficava. Então, acho que a primeira mudança importante foi entender a importância da tecnologia e na comunicação com a comunidade escolar. Essa foi a primeira, porque o que a escola queria fazer de primeira era falar o que ia ser feito. Nem que fosse para falar, olha, a gente está colocando um formato e a gente vai divulgar daqui a 5 dias. Né? Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, esse da comunicação, o segundo ponto foi como viabilizar todo o conteúdo de uma maneira simples, de uma maneira que o aluno pudesse estar entretido, que o professor conseguisse colocar. E aí a gente encontrou os nossos desafios que a gente tem, né? Na casa,
a gente tem um percentual de pessoas com... Tem 5, né, pessoas, não tem 5 computadores, né? Tem um computador, e aí tinha que trabalhar, e veio outro desafio, o percentual de equipamento versus pessoas, né? E aí, com todo mundo trabalhando no remoto, surgiu esse terceiro ponto, uma linha também de, caramba, eu não posso entrar com uma cobrança muito severa e muito rígida para aquela família, porque ela também está trabalhando, né? Então, veio um alinhamento, uma parte de empatia muito grande de como viabilizar isso dentro da sala de aula. Quando você trata que você tem equipamento e que o aluno não depende dos pais para acessar o equipamento, para acessar a aula era uma solução para aquela família. Bom, eu tenho aqui aula, eu tenho 4 equipamentos, 2 jovens, 14, 16 anos, a aula era uma solução. Mas quando eram crianças pequenas, não era dessa forma. Então, assim, a gente teve aí o terceiro, que é como garantir utilizar a plataforma da melhor forma. E aí, a grande questão é a gente segmentar, personalizar. Não tem como a gente ter ali o pulo do gato. Tinha, sim, uma plataforma infantil que o professor colocava o conteúdo e tinha que ter tarefas para ele fazer fora do computador. Então, no infantil tinha, olha, coloque para ele ver um conto da Branca de Neve. E ele vai fazer um desenho da Branca de Neve. E na aula online, ele mostrava o desenho da Branca de Neve. Então, a grande questão da ferramenta é que, de repente, a gente se viu compartilhando boas práticas de plano de aula. E um movimento assim, bastante interessante que nos deixa muito orgulhoso dentro da A Mais Educação é que a gente fez esses fóruns de coordenadores naquele momento. Eram fóruns de coordenadores trocando práticas, né? Então, todo mundo sentindo ali a mesma dor, porque era de fato uma questão que não tinha solução, e essa troca. O outro ponto, então, a gente teve essa comunicação, como trabalhar, e aí essas trocas. E o outro ponto é como eu vou garantir que a tecnologia, ela de fato está tratando todo mundo da mesma forma. Aí você entra muito, né, com o desempenho dele. Se o aluno está fazendo de fato a tarefa ou se não está fazendo, se tem uma tarefa mais difícil para aquele aluno que está desenvolvendo. Então, todo esse formato, hoje na Mais Educação, a gente tem um aplicativo de comunicação que o pai entra no aplicativo e vê qual é a tarefa do filho. Quanto ele tem de tarefa, o que ele fez, o que ele não fez. Então, isso é quando você tem recurso tecnológico, que você deixa todo mundo bem comunicado, que o desafio da vida é comunicação, né? Comunicação, é verdade. Seja pessoal, seja ali. Então, quando você consegue tratar isso, você dá uma tranquilidade para a escola, porque tem o recurso que o pai pode buscar, o aluno também tem uma outra performance, porque sabe que o pai acompanha, e é uma tentação muito grande, o aluno não saía de casa, dependendo da idade, o YouTube está ali quase que captando ele, né? Vem para o YouTube, vem para o Instagram, vem para o celular, vem para o... Então, a gente tem um desafio grande. E o outro ponto, que era de fato a gestão escolar, né? Com a questão de inadimplência, né? Muitos pais autônomos, atividade comercial reduzindo muito. Aquela escola que estava trabalhando na margem, no dia a dia, sentiu muito financeiramente, porque de repente deu desconto, e trabalhando com desconto tinha uma questão muito grande de como que eu vou gerenciar e vou tratar toda a parte financeira se eu não estou bem organizado. Então, o formato que você tinha essa gestão escolar fazia muita diferença e faz no dia a dia, né? A gente vê hoje algumas instituições que a gente está auxiliando exatamente porque viveram esse momento de pandemia. E teve um ponto que eu me lembro muito, que eu chego até a ficar emocionada, que num desses encontros, uma escola falou o seguinte: eu peguei com todos os pais e mães o que eles estão fazendo. Então, tinha uma que estava fazendo brigadeiro, a outra estava fazendo marmita, novos empreendimentos. E eles criaram uma lista que mandaram no aplicativo com que cada uma fazia telefone. Então, foi muito bacana, porque foi uma questão de cidadania criado dentro da escola, onde um deu recurso para o outro. E aí essa prática passou para vários. Então, tinha um que, olha, eu sou
Eu sou administradora, eu não estava trabalhando, entrei na pandemia e eu estou auxiliando quem quiser fazer imposto de renda, estava o nome da mãe. Entendi. Eu agora sempre trabalhei sou dona de um salão de beleza, sempre trabalhei dentro do salão de beleza, mas nesse momento eu estou fazendo a refeição saudável, né? E eu tenho uma pessoa Sei. que está entregando de casa em casa. Então, foi um movimento muito bacana. E aí teve aniversário, eu me lembro que teve um pai que, né, era de agência de marketing, estava trabalhando com agência de marketing, mas a esposa não. E aí ele colocou a esposa fazendo kits de feliz aniversário para as crianças. E começou a vender esse pocket de vídeo mesmo. Ele Uhum. pegava o vídeo de todo mundo da escola, dando parabéns, e fazia um grande vídeo para aquele aluno. E imagina, você é aniversário do seu filho, você não pode sair. E aí tem uma pessoa na escola que faz esse pocket todo Uhum. especial, um vídeo todo emocional. Então, a gente não tem como passar que a gente teve uma mudança grande também de cidadania. Verdade. Nossa, quantas histórias a gente acaba compartilhando quando a gente trabalha com educação, né? Eu achei interessante essa ênfase que você deu em comunicação, porque eu me lembro que de várias conversas que eu tive com as escolas nesse momento de pandemia, as que acabaram tendo mais sucesso em reter alunos, em trazer, aumentar ali a base de alunos da escola, foram as que acertaram justamente essa comunicação com os pais. Então, foi bem interessante você trazer isso como um dos grandes desafios aí que a gestão escolar passou. Eu queria permanecer um pouquinho aqui em gestão escolar, com a minha próxima pergunta, que é basicamente o seguinte: a gente, assim, nasceram aí por volta de umas 500 edtechs nos últimos 10 anos. As edtechs que são, né, startups voltadas aí para a educação, com a ideia de trazer uma solução para dentro da educação. E boa parte dessas edtechs, elas trabalham para agilizar, melhorar, potencializar a gestão da escola. Eu queria saber como que acontece na rotina escolar, como essas edtechs ajudam, por exemplo, na comunicação, como essas edtechs ajudam ali o gestor escolar no dia a dia, facilitando esse trabalho da escola. O primeiro ponto tem que estar, uma plataforma tem que ser integrada. Para de fato facilitar, a gente viu muitas edtechs, algumas edtechs lançando um produto único, e a grande questão quando você vai auxiliar a escola é que o pai e a mãe têm um login e um acesso, que eles consigam em um local ter acesso a todas as informações, e para a escola também. A escola ela já tinha vários desafios dentro da pandemia, com pandemia ou sem pandemia, e você tem inúmeros fornecedores. Digamos, eu tenho uma ferramenta de inglês com login e uma senha, eu tenho uma plataforma de aprendizagem com login e uma senha. Ter isso descentralizado não favorece a visão total. Primeiro, a implantação ela não vai ter um engajamento tão alto. Então, é importante que seja senha única para o pai e para a mãe, senha única para o aluno e uma senha única para a escola para conseguir ter a visão daquele aluno. Segundo, para você ter uma avaliação correta de como está a performance daquele aluno, inclusive ao longo dos 17 anos de relacionamento numa escola, é importante que você tenha uma análise dos dados. Então, se você tem um aluno que está indo muito bem, tirando 10 em todas as disciplinas e com educação física, está com uma nota baixa, isso é uma característica, provavelmente, de uma questão de socialização. Pode até ser um caso de uma vítima de bullying, por exemplo. Então, você trabalhar todos os dados em uma plataforma integrada te permite ter um ganho de avaliação de comportamento e não só nota, e sim comportamento, porque uma nota em cima da outra nota te fala muito sobre o aluno. Fala Uhum. quais são suas preferências, fala quais são seus talentos, onde é a sua dedicação. Então, é fundamental que esteja num único local. E o outro ponto é que seja uma ferramenta intuitiva. Você colocar uma plataforma extremamente cheia de telas para um professor lançar uma nota, fazer uma presença, isso no dia a dia não vai facilitar a vida dele. Então, é fundamental que o professor tenha uma plataforma simples para tratar o pedagógico, que o financeiro tenha uma plataforma que seja de acordo. Vou dar um exemplo. Imagina uma escola com 1.000 alunos. Imagina se essa escola não tiver a função de quero pegar meu documento para o imposto de renda.
Imagina de 1.000 alunos que ele tenha que pedir 1.000 documentos, vamos falar que tem irmão, irmã, que sejam 700. Gente, você vai ter que colocar um recurso, 2 recursos, 3 pessoas fazendo isso. Então, é fundamental que a parte administrativa esteja, de fato, na mão de quem está contratando. E aí a gente compara um pouco de como era quando a gente tinha que pagar uma conta no banco e como é hoje. Você resolve tudo no aplicativo, e é exatamente isso, você tem que resolver tudo. Você tem que emitir segunda via de boleto, você tem que, inclusive, fazer uma negociação se tiver algum valor pendente. Então, de fato, a parte administrativa também. E o terceiro ponto é quando você tem a parte pedagógica alinhada, a parte administrativa alinhada, você consegue ter tempo para o principal, para ver quais são as oportunidades que você tem dentro da escola. Seja de cunho pedagógico, seja de cunho administrativo, analisar a concorrência. Eu não estou batendo meta de alunos, eu estou recebendo alunos de que local? Então, os indicadores falam muito sobre esse formato. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito de tratar, que é assim, com uma boa gestão escolar, o indicador trabalha para você, e não é você que trabalha para o indicador. Porque dependendo do formato que você tem dentro de uma escola, você tem que reunir várias bases para você ter uma informação. E, na verdade, você não tem que gastar tempo criando indicador. Seja desde o ciclo de matrículas, que você tenha um CRM de qualidade para fazer essa gestão das famílias interessadas, entender o que as famílias estão buscando, seja uma pesquisa, e tem várias pesquisas, tem pesquisa de satisfação, tem pesquisa de NPS, onde o pai, né, ou a mãe, ou quem tenha, né, a avó, às vezes é o tio, que paga ali para o aluno, que fala-se qual é a probabilidade de indicar aquela escola para um amigo. Então, de fato, dentro da gestão escolar, é basicamente que ela seja integrada, que ela seja intuitiva e que seja rápida. Não pode ser um sistema pesado, porque a internet não vai ser aquela, né? Tem que ser algo leve. Certo. E além das edtechs trabalharem auxiliando nessa gestão escolar, elas também potencializam muito o pedagógico. O exemplo que a gente tem agora é o novo ensino médio, né? Ele tem os itinerários formativos, onde os alunos ali pescam algumas matérias que eles entendem que vai ser bom para a formação deles. E eu queria entender como as edtechs elas trabalham nessa potencialização do ensino, na forma de ensinar, na forma de aprender, como que elas vêm trabalhando dentro do pedagógico nas escolas. A gente tem, inclusive, o pedagógico é um dos pontos que com a tecnologia você pode potencializar muito, exatamente em cima das respostas. Vou dar um exemplo prático. Um aluno está fazendo uma tarefa de matemática. 1 mais 1, aí ele acerta. 2 mais 2, 3 mais 3, aí ele acerta. Conforme a quantidade de acertos deles, tem uma metodologia adaptativa por trás da ferramenta, que, dependendo do formato, pode chegar a ser uma inteligência artificial que lança para esse aluno tarefas mais desafiadoras. Então, o aluno que está tratando, até então, sem a tecnologia, todo mundo faz o mesmo exercício. Quando você tem tecnologia dentro da avaliação, com inteligência artificial, você lança um desafio maior. Então, ele está acertando tudo de soma. Rapidamente você vai para a subtração, daqui a pouco você está trabalhando divisão com o aluno. E o outro não está na mesma complexidade de tarefa. O conteúdo é o mesmo, mas a complexidade da tarefa ela é distinta. Então, da mesma maneira que dentro de um exercício, eu estou aqui e não estou conseguindo, você vai lá perto e você olha um vídeo. Você olha um vídeo daquele momento que você errou. Você está fazendo uma redação. Aí, no meio da redação, mostra, olha, essa parte aqui não está correta, veja por quê. Você clica e te mostra em um vídeo de 30 segundos o que está. E aí, ele guarda essa informação que você errou. Daqui a 3 questões, vai lançar de novo. E aí, ele está com aquela visão fresquinha. E aí, você consegue. Aquele vídeo, ele não é obrigatório, mas você consegue ver o aluno que está vendo os vídeos, qual o percentual, qual foi o percentual de acertos, e você sai daquela máxima que o aluno que está 10 é o melhor. Às vezes, tem um aluno de 5 que virou 8, e
o performance dele melhorou muito mais, e ele não vai receber um tão parabéns quanto o outro de 10. E, na verdade, o pai, a mãe, o professor, né, tem que chegar para ele e falar, caramba, que bom, olha que bacana, olha a performance que você saiu, né? E isso é muito bacana. E um outro ponto que eu acho muito bacana quando a gente trata da parte pedagógica com ferramenta é que cada vez mais a gente vê os alunos participando de Olimpíadas e as escolas estimulando isso. Então, para a Olimpíada, você consegue colocar um simulado de Olimpíada igualzinho ali para ele tratar, e você vai Uhum. tratando e vai colocando. Então, de fato, a tecnologia ajuda aquela criança que é mais de vídeo, aquela criança que é mais de redação. São formas distintas, porque cada um tem seu perfil. Eu sou uma pessoa que energizo falando com os outros, mas eu conheço pessoas que precisam do silêncio para se energizar. Uhum. Então, isso tem dentro de uma sala de aula. E como que o professor faz isso sem tecnologia? Não tem como você garantir que você faz com a mesma velocidade. Então, para a parte pedagógica, é maravilhoso ver como a inteligência artificial trabalha e melhora ali pontos. E assim, eu tenho 42 anos. Eu me lembro de que quando eu não estava bem em geografia, a minha mãe me colocava professora particular. E hoje a gente sabe que a máxima é o contrário. Eu sempre fui muito boa de matemática, então eu tinha que, de fato, ter professor particular em matemática para desenvolver o que você é melhor. Então, Total eu acho que sentido. o aspecto vai mudando muito, né, nesse formato. Verdade. Nossa, é muito fascinante ver quanto a tecnologia tem auxiliado, assim, na forma de ensinar, na forma de aprender. É muito bacana. Gabi, assim, para mim é muito legal. Eu vejo muitas vantagens em uma escola, uma instituição, ter várias edtechs trabalhando e potencializando ali no dia a dia soluções na rotina escolar. Mas eu acabo pensando na seguinte situação. Eventualmente pode ter uma intersecção ali entre o que uma edtech faz e outra. Algumas vezes essas edtechs não têm ali uma plataforma integrada que vai auxiliar nessa comunicação. Como que a escola faz essa gestão? Eu vou até dar um exemplo. Eu trabalho há bastante tempo com vendas para escolas particulares. Hoje eu faço a gestão, mas há bastante tempo eu fui até as escolas fazer essa venda. E eu me lembro de uma escola que eu cheguei e na recepção estava assim, nossos diferenciais e estava o logo ali de cada uma das edtechs e o que elas trabalhavam dentro da escola. Então, tinha sistema de ensino super renomado, tinha ali uma consultoria, tinha um trabalho voltado para a saúde das crianças. Então, você tinha diversos loginhos ali com as edtechs e o trabalho que elas faziam. E eu falei, nossa, olha que legal o espaço que as edtechs estão tendo hoje dentro da educação básica. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei me perguntando como fazer essa gestão de tantas empresas diferentes trabalhando dentro da escola. Quais são suas dicas? Como que seria a melhor forma de fazer essa gestão? A minha resposta para isso é sempre a mesma, é bom senso. Tem uma questão que tem que ter muito cuidado, que é quase um fio, né? Quase uma linha. Ela é muito pequenininha entre você ter um ponto que você não vai aproveitar os diferenciais de todas as ferramentas e você mostrar muita coisa também para o pai e para a mãe que eles nem conseguem tangibilizar o que começa, aonde, qual é o ganho. Então, por isso que é muito importante ter uma organização, tanto pedagógica quanto de fato operacional, de TI, na verdade de TE, de saber assim, olha, eu entendo que o pedagógico quer tratar essas 8 pilares, mas serão 8 pilares que não estão integrados. A gente precisa ter uma solução que seja tecnologicamente inteligente, que facilite para o pai e para a mãe, que seja intuitivo. Então, por isso que é fundamental entender qual o propósito, né? A gente fala muito do por que que a gente está ali, por que que aquela plataforma está ali, qual o objetivo. E eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente chega, eu falo assim, olha, você vai contratar o nosso CRM. A minha frase para o diretor da escola é: no final do ciclo, eu vou te perguntar, você bateu a sua meta de alunos com CRM? É isso, porque é gerenciar e saber trabalhar esses gaps.
E com o pedagógico é esse, você bateu a meta da sua excelência pedagógica, do seu cunho pedagógico, porque o pedagógico da escola é ela que é dona de tudo isso, o resto é ferramenta, o resto é formato. Agora, é muito desafiador você ter 5 ferramentas distintas pedagógicas, cada um com uma senha e login, para aquele professor que tem tantas tarefas conseguir analisar 5 relatórios distintos. Então, é sempre importante ver o propósito daquela demanda e o como vai ser feito, como vai ser operacionalizado, porque a gente sabe que tem um desafio muito grande do dia a dia do professor e do dia a dia do gestor escolar. Então, a minha sempre indicação, quando eu chego e vejo assim, várias plataformas, é uma pergunta: qual foi o ganho com cada uma delas, né? Tem que ser, no mínimo, ser medido, saber, né? Uhum. E ali, para mim, o grande desafio é utilizar da melhor forma essa ferramenta. Integração, para mim, é o básico, está integrado. O segundo é garantir acompanhamento de os alunos estão usando? Tem uma plataforma, qual o percentual de alunos que está usando? Qual foi o ganho pedagógico deles? Então, qualquer plataforma contratada numa instituição, ela precisa ser medida e avaliada para ter a certeza que está sendo bem utilizada, né? Excelente, Gabi. Vou agradecer. Foi um prazer ter você aqui, bater esse papo com você. Vou deixar um espacinho agora para você falar, deixar um recado para as escolas, deixar um recado para as instituições de ensino, antes da gente finalizar. Ai, não dá vontade de acabar, né? A gente vai falando. Eu acho que todo mundo que trabalha com escola é assim. Na verdade, eu quero fazer um convite. Quem tiver interesse em participar desses fóruns entre gestores escolares, que a Mais Educação proporciona, é só entrar no site, falar, eu quero participar do fórum, e a gente coloca ali os temas. Não é um petit comitê, são grupos pequenos que a gente coloca e que a gente vai aprendendo. Para a gente também é um aprendizado quando a gente coloca, né, os coordenadores, professores, diretores de escola. Muito obrigado, Rafa, por esse convite, é ótimo. É, é apaixonante estar aqui conversando, dá vontade de ficar mais tempo. Sem dúvida, eu estava até pensando, mas que oportunidade não vai faltar. A gente pode marcar novos papos, tem bastante assunto para a gente tratar aqui. Eu acho que vai ser bem legal, a gente pode combinar novas conversas. Obrigada, gente. Obrigada, Rafa. Esse E papo, bom dia a dia na escola aí para todo mundo. exatamente. Esse papo foi com a Gabriela Cardoso, diretora comercial e sucesso do cliente da plataforma A Mais, e eu vejo vocês na próxima entrevista.